Muito bem, boa tarde a todos. Nós estamos novamente começando hoje, então, as reuniões de quarta-feira. Nessa primeira metade da reunião, nas primeiras 2 horas, uma reunião dedicada para os residentes que estão entrando, chegando. E então nós vamos apresentar capítulos básicos, temas básicos mais fundamentais da medicina intensiva. Nós vamos, de alguma forma, simular a leitura de um grande livro-texto de medicina intensiva através da apresentação dos seus capítulos ao longo do ano, que será apresentado por um dos residentes e com comentário de um coordenador. Habitualmente sou eu que coordeno e que faço comentários nessa reunião. Mas para essas 2 primeiras reuniões, a gente já há algum tempo tem feito revisões de fisiologia, principalmente as 3 principais fisiologias da medicina intensiva: a medicina cardiovascular, a medicina cerebral, encefálica, e a fisiologia respiratória, que vai ser apresentado na semana que vem. Eu diria para vocês que a grande maioria, quase que a totalidade das intervenções que um médico intensivista faz na beira do leito, ele é baseado em fisiologia, baseado em fisiopatologia. As evidências fortes de que uma determinada conduta é melhor que a outra, elas são, na maior parte das vezes, inexistentes. E muito do que a gente faz em ventilação mecânica, em intervenções hemodinâmicas, renais, cerebrovasculares, etc., são muito baseadas em fisiologia. A fisiologia é que nos dirige nas tomadas de decisões na beira do leito, no nosso dia a dia, para poder compensar um doente crítico. Imagine um doente com trauma torácico, com trauma crânioencefálico, com choque. É preciso um médico que tenha uma relativa profundo conhecimento em fisiologia do choque, fisiologia respiratória, cerebral, para poder adequadamente compensar um doente desse. Então, são capítulos que vão ser apresentados por um dos residentes. O primeiro deles, fisiologia cardiovascular, pelo Zé Gabriel, depois fisiologia neurológica, hoje pela Laisla. Mas são capítulos e são textos que vocês têm que ler individualmente. Não esperem que a reunião, obviamente, ela não vai esgotar o assunto. Ela vai ser só uma introdução a esse assunto de fisiologia, fisiopatologia, tão importante para as nossas condutas na beira do leito. Mas tenham um livro de fisiologia e um livro de fisiopatologia, assim, de cabeceira ou em cima da mesa, onde vocês possam estar sempre lendo e renovando conhecimentos de fisiologia e fisiopatologia, porque elas são a base, a estrutura fundamental das tomadas de decisões terapêuticas e de interpretação também de dados clínicos na beira do leito. Garanto para vocês que um bom fisiologista, um médico que conhece bem fisiopatologia, sabe interpretar, fazer bons raciocínios na beira do leito e, consequentemente, sabe tomar as melhores decisões frente às instabilidades que o doente crítico apresenta. Ok? Então, vamos fazer a primeira apresentação. Zé, estamos com você. Bora lá. Boa tarde, vou apresentar aqui um pouquinho sobre a fisiologia cardiovascular. Eu me baseei principalmente pelo Guyton e pelo capítulo de fisiologia cardiovascular do livro Monitorização em UTI. Eu quis inicialmente trazer, nesse início da apresentação, aqueles conceitos básicos que a gente estudou durante a faculdade,
sobre como realmente a fisiologia cardíaca, o bombeamento cardíaco, o ciclo cardíaco, e posteriormente dando um foco um pouquinho maior no sistema circulatório, consequentemente na regulação da pressão arterial e no transporte de oxigênio. Bem, o sistema cardiovascular ele é composto de uma bomba geradora de fluxo, né, um fluxo pulsátil, que é o nosso coração, e esse fluxo e essa bomba ela acaba gerando fluxo justamente de sangue, e ela necessita, obviamente, dos vasos para poder carregar esse sangue para o resto dos órgãos e tecidos. Então, as principais funções do sistema cardiovascular são justamente a de transporte, transporte tanto de gases como oxigênio, gás carbônico, assim como o transporte de nutrientes, hormônios, metabólitos. Uma outra função muito importante do sistema cardiovascular também é na homeostase de substâncias internas. Ele tende a fazer um equilíbrio tanto da temperatura quanto do pH. Também ele é muito importante na defesa contra agentes patogênicos e ele acaba auxiliando ali no volume do líquido extracelular. Falando um pouquinho mais sobre o coração ele é composto por 4 câmaras. Desde a sua embriologia, o coração ele surgiu da união de 2 tubos, um tubo direito e um tubo esquerdo, que eles acabam se virando, enfim, dando origem ao que temos hoje como coração. E desde essa embriologia, essa divisão do direito e esquerdo, ela permanece até a nossa vida adulta, enfim, até a nossa morte. O lado direito do coração, ele é responsável por receber todo o sangue que vem do nosso organismo através das veias cavas superiores e inferiores e bombear esse sangue para os pulmões para que eles possam ser oxigenados. A partir dessa oxigenação nos pulmões, esse sangue ele acaba voltando pelas veias pulmonares, entrando no átrio esquerdo para então ir para o ventrículo esquerdo, e esse ventrículo esquerdo acaba bombeando esse sangue oxigenado para todos os órgãos e tecidos. O coração ele é composto por 3 tipos de músculos: os músculos atriais, ventriculares e as fibras especializadas excitatórias e condutoras. Os músculos atriais e ventriculares eles são bem semelhantes aos músculos estriados esqueléticos, como qualquer músculo. No entanto, ele tem uma diferença de ter uma fase de platô, consequentemente, ele consegue ter uma contração um pouco mais prolongada do que o músculo esquelético. E essas fibras excitatórias e condutoras, apesar de elas apresentarem fibras contráteis, essa não é a principal função dela. Como o próprio nome diz, ela é especializada na condução do estímulo do batimento cardíaco e assim também como na excitação daquelas células miocárdicas. Falando um pouquinho aqui sobre anatomia fisiológica, um pouquinho sobre a histologia da célula miocárdica, o tecido cardíaco ele é um músculo estriado, especificamente o músculo estriado cardíaco, logo ele possui essas diversas estrias que auxiliam na contração dessas fibras cardíacas. Além disso, eles possuem miofibrilas típicas de filamentos de actina e miosina. Esses filamentos eles são dispostos lado a lado, e quando há o estímulo para haver a contração do coração, essas fibras, esses filamentos eles se deslizam, gerando então a contração. Até então, isso aqui está muito semelhante a um músculo estriado normal. Mas o que é que tem de diferente o músculo estriado esquelético do estriado cardíaco? Uma das principais diferenças são a presença desses discos intercalados. Os discos intercalados nada mais são do que a junção das membranas celulares das células miocárdicas. As células miocárdicas ela têm uma disposição tanto em série quanto em paralelo, e a junção da membrana celular de uma célula com outra acaba gerando esses discos intercalados. Esses discos intercalados eles possuem junções comunicantes, que são esses gap junctions, que permitem uma rápida difusão de íons. E essa é uma das grandes diferenças do tecido cardíaco para o músculo esquelético, pois a partir desses gap junctions, dessas junções, desses gap junctions que permitem uma rápida difusão de íons, a partir do momento que uma célula miocárdica ela recebe um estímulo para poder se contrair, esse estímulo ele consegue ser passado muito rapidamente para as outras células, proporcionando uma contração quase que uniforme e conjunta de todas essas células miocárdicas. Por isso que muitas vezes o miocárdio ele é chamado como um sincício, justamente devido a essa capacidade de, a partir de uma célula ser estimulada, ela conseguir estimular rapidamente as outras células adjacentes. No entanto, devido a essa capacidade de sincício, se um estímulo ele chegasse lá no átrio, consequentemente ele conseguiria contrair todo o seu átrio, inclusive o ventrículo. E isso não daria muito certo, afinal a gente não conseguiria gerar um fluxo de sangue unidirecional.
por isso que no coração também há a presença do tecido fibroso. Esse tecido fibroso ele se localiza justamente entre os átrios e ventrículos, eles impedem a condução intercelular entre as células miocárdicas do estímulo cardíaco, do estímulo de contração. Pronto. A contração do miocárdio ela resulta de uma alteração na voltagem da membrana celular a partir de um estímulo da condução, que esse estímulo ele vem lá do nó sinusal. E essa alteração na voltagem da membrana celular, que é o que a gente chama de despolarização, vai levar ao surgimento de um potencial de ação, consequentemente da contração dessa célula miocárdica. Como é que se dá esses potenciais de ação? Normalmente, a célula, quando ela está em repouso, ela apresenta uma voltagem de membrana entre menos 80, menos 90, aproximadamente menos 85. A partir do estímulo para essa célula se contrair, há a abertura dos canais rápidos de sódio. Esses canais eles são chamados de rápidos, não porque o sódio ele entra rapidamente na célula, mas sim porque esses canais eles abrem e fecham rapidamente. Como a gente consegue ver aqui no tempo, ele mal abriu e já fechou. Essa abertura dos canais de sódio é o que permite que ocorra a despolarização da célula miocárdica a partir do seu pico, né, que é aproximadamente lá quando ele atinge um potencial de membrana positivo de 20. Depois desse pico, esses canais de sódio eles acabam se fechando e ocorre uma repolarização inicial. Essa repolarização inicial é devido a uma pequena abertura dos canais de potássio, proporcionando um influxo dos íons potássio para gerar uma repolarização dessa célula. No entanto, esse fluxo de potássio ele é muito fugaz, pois logo após a abertura dos canais lentos de cálcio. E esses canais lentos de cálcio é uma outra grande diferença da célula miocárdica da célula muscular esquelética, pois a célula muscular esquelética ela basicamente possui canais de sódio e de potássio. O sódio para permitir a despolarização e o potássio a repolarização. Já a célula miocárdica, ela tem esses canais de cálcio que permitem que a gente tenha uma despolarização um pouco mais prolongada, gerando essa fase que a gente chama de fase de platô. Então, a partir do momento que houve essa repolarização inicial, os canais lentos de cálcio eles abrem, há um influxo lento de cálcio, gerando essa fase de platô, gerando essa contração um pouco prolongada, e acaba cessando um pouquinho o efluxo de potássio que ocasiona a repolarização. Depois que esses canais de cálcio eles acabam fechando, aí sim que de vez os canais de potássio eles se abrem, há um grande fluxo de íons potássio e a célula miocárdica ela consegue finalmente se repolarizar, voltando ao seu potencial de membrana de repouso, como eu havia dito, que é entre menos 80 e menos 90. Isso aqui é importante também, a diferença do músculo estriado esquelético, por exemplo, é que caso eu tenha um estímulo, eu tive um estímulo aqui, eu comecei a fase, comecei a despolarizar, vamos dizer, por exemplo, que eu estou aqui na fase 2. Mas aconteceu alguma coisa e veio um outro estímulo para eu despolarizar. Será que esse estímulo, logo após, vai conseguir ocasionar uma outra despolarização? Não. As células miocárdicas ela tem dois tipos de período refratário. Um período refratário absoluto e um período refratário relativo. O período refratário absoluto ele começa desde a sua despolarização, aqui na fase 0, até a transição da fase 2 ou 3. Ou seja, se acontecesse, por algum acaso, alguma arritmia, por exemplo, de ocorrer um outro estímulo para aquela célula se despolarizar, ela não vai conseguir, caso meu potencial de ação esteja entre a fase 0 ou 2. No entanto, a partir do momento que eu já comecei a repolarizar, esses íons potássio já estão saindo do intracelular, aqui na fase 3, se houvesse um estímulo forte, esse estímulo ele já conseguiria deflagrar um outro potencial de ação, consequentemente uma outra despolarização. Porque a partir da fase 3 nós temos o período refratário relativo. Esse período refratário relativo ele consegue ser despolarizado caso o estímulo ele seja intenso o suficiente. E, por fim, a fase 4, que é o potencial de membrana, como eu já havia dito. Aproveitando aqui para casar um pouquinho com a clínica, a gente vê esses potenciais de ação e aí acaba não tendo muita noção do que esses íons eles acabam influenciando no funcionamento do coração. Por isso que eu trouxe isso aqui dos efeitos dos íons potássio e cálcio no funcionamento do coração. O potássio, como eu havia dito, ele é muito importante aqui na repolarização e no potencial de membrana de repouso.
Caso eu tenha uma hipercalemia, né, um excesso de potássio extracelular, esse meu potencial de repouso ele vai se tornar muito mais negativo do que era para ser, que era para ser entre menos 80 e menos 90. Devido a essa diminuição do potencial de repouso, eu acabo também diminuindo a intensidade do potencial de ação. Porque ó, se eu tenho uma variação de menos 85 até 20, ou seja, uma variação de mais ou menos 105, se meu potencial de membrana está lá menos 110, por mais que eu suba 105, o meu potencial final ele ainda assim vai ser fraco. Consequentemente, uma hipercalemia ela tende a gerar contrações fracas. Ela tende a fazer com que o coração se dilate e fique mais fraco, ocasionando também uma diminuição dos batimentos cardíacos e possivelmente podendo bloquear a condução pelos feixes atrioventricular. Já o cálcio, que ele é importante naquela fase de platô, quando tem um excesso de cálcio no meio extracelular, ele tem um efeito direto na deflagração do processo contrátil, podendo ocasionar, então, contrações espásticas. Já ao contrário, a diminuição do cálcio, como eu já havia dito, ele é importante nessa fase de platô. Se eu tenho pouco cálcio, eu não vou conseguir fazer aquela contração prolongada do coração. Então, a hipocalcemia, ela tende a gerar uma fraqueza cardíaca semelhante ao que uma hipercalemia faz. Isso aqui acaba sendo um pouquinho mais raro, justamente por conta da homeostase do cálcio. Agora, falando um pouquinho sobre o ciclo cardíaco. A definição do ciclo cardíaco é os eventos que acontecem no coração, desde o início de um batimento até o início do próximo batimento. Essa deflagração, para iniciar um ciclo cardíaco, ela surge lá no nó sinusal. O nó sinusal ele é composto basicamente de dois tipos celulares, as células P e as células T. As células P, justamente porque elas são células pacemakers, são as células marca-passo. Elas que definem a velocidade de contração do coração. E as células T elas acabam sendo uma sala de tensão e de sustentação. A partir desse estímulo no nó sinusal, o meio estímulo ele percorre pelos feixes internodais até o nó atrioventricular. No nó atrioventricular ocorre um retardo de cerca de 0,1 segundo desse estímulo, pois se também não acontecesse esse retardo no nó atrioventricular, a sístole atrial ia ser basicamente ao mesmo tempo do que a sístole ventricular e eu não ia conseguir gerar um bom fluxo sanguíneo. Depois que há esse retardo no atrioventricular, o meu feixe de condução ele se divide nas fibras de Purkinje de direita e esquerda, então ocasionando a sístole ventricular. Enfim, o ciclo cardíaco ele é composto de uma sístole, que é a contrasístole, e a diástole. Quando eu falo sístole e diástole, eu estou falando do ventrículo porque é a parte mais importante. E há uma relação muito interessante entre a frequência cardíaca e o ciclo cardíaco, pois, à medida que eu aumento a minha frequência cardíaca, eu tendo a diminuir o tempo do meu ciclo cardíaco. E como eu falei, o ciclo cardíaco ele é composto de sístole e diástole. Então, se eu estou diminuindo meu ciclo cardíaco, alguma coisa vai ter que diminuir, minha sístole e minha diástole. Em uma frequência cardíaca normal, a sístole ela ocupa cerca de 40% do tempo do ciclo cardíaco. No entanto, quando eu aumento essa frequência, o meu ciclo cardíaco ele diminui, essa sístole ela acaba se sobressaindo em relação à diástole e ela acaba ocupando cerca de 65% do ciclo cardíaco. Então, à medida que eu aumento minha frequência cardíaca, eu diminuo meu tempo de diástole. Diminuir o tempo de diástole ele acaba sendo um pouco perigoso, pois é na diástole que a gente consegue fazer a perfusão coronariana, além do enchimento ventricular. Pronto. Agora falando um pouquinho sobre o ciclo cardíaco em si. Vamos começar aqui nessa imagem 1. Nessa imagem 1, ela mostra um influxo livre aqui dentro, direto das veias cavas superiores e inferiores, direto para o ventrículo. Porque aqui as válvulas atrioventriculares estão abertas, aí no final eu explico como ele chegou aí. Enfim, comecei a encher aqui o ventrículo. Está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Meu nó sinusal ele já deflagrou seu potencial de ação para começar a contrair. A contração... esse ventrículo ele vai enchendo. Após a deflagração do meu nó sinusal para acontecer a sístole, eu primeiro tenho a minha sístole atrial. Essa sístole atrial ela consegue corresponder a cerca de 20% do volume diastólico final. Depois dessa sístole atrial, que o ventrículo ele já está bem cheio, as pressões intraventriculares já estão um pouquinho elevadas. O meu ventrículo ele já começou a contrair. Devido a esse aumento na pressão intraventricular, ocorre o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, o coração ele fica um momento com as duas válvulas fechadas, tanto as atrioventriculares quanto as semilunares. Esse momento é o momento de contração isovolumétrica, porque o volume está se mantendo o mesmo durante essas contrações. E por que isso é importante? Essas contrações isovolumétricas elas são importantes justamente para conseguir fazer abrir
a válvula semilunar, porque ele precisa sobrepassar, né, se sobressair sobre a pressão arterial sistólica que está vigente naquela aorta. Então, esse coração, esse ventrículo, ele começa a contrair, aumenta a sua pressão intraventricular a partir do momento que ele ultrapassa a minha pressão diastólica, que é a pressão que está eu falei sistólica antes, né, mas é a diastólica, que está na artéria aorta, conseguindo abrir, então, minhas válvulas semilunares, possibilitando a ejeção desse sangue. Depois que ocorre o pico da ejeção, né, todo o sangue não, né? Esse sangue ele acaba saindo para a raiz da aorta, o coração ele meio que subitamente começa já a relaxar, já começa a entrar na diástole. Essa diminuição abrupta da pressão intraventricular, junto com uma distensão da artéria aorta, porque a artéria aorta ela acabou de receber todo aquele sangue que o ventrículo mandou. Esse sangue ele tende a voltar. Quando ele volta, ele acaba ocasionando o fechamento das válvulas semilunares. Então, tanto o início da diástole, o coração ele já mandou todo o sangue embora, ele começou a relaxar. Quanto essa tentativa do sangue regurgitar, né, refluir para o ventrículo, acabam ocasionando o fechamento das válvulas semilunares. Pronto, o coração ele começou a entrar em diástole e nesse momento ele está com as duas válvulas fechadas. Então ele está num relaxamento isovolumétrico. O seu volume ele não está sendo alterado. O coração ele começa a relaxar mais, essa pressão intraventricular ela começa a diminuir mais ainda e chega a um ponto que essa pressão intraventricular já diminuiu bastante para conseguir fazer a abertura das válvulas atrioventriculares. A partir da abertura das válvulas atrioventriculares, eu tenho um enchimento rápido do meu ventrículo, porque aquele sangue ele estava sendo acumulado no átrio enquanto o ventrículo estava contraindo. Então, eu tenho um enchimento rápido do meu ventrículo. Posteriormente, eu tenho um enchimento lento, que é quando as válvulas estão abertas e o fluxo ele flui quase que diretamente, né, da veia cava superior e inferior para o ventrículo, para depois ter a sístole atrial e continuar tudo o que eu falei. Com isso, nós temos alguns conceitos muito interessantes. De volume diastólico final, sistólico final, fração de ejeção e débito cardíaco. O volume diastólico final é todo aquele volume que ficou dentro do ventrículo antes dele começar a sua sístole, né? Seria como se fosse a capacidade, o volume que o ventrículo vai conseguir ejetar. Esse volume libera de 110 a 120 ml, no entanto, ele pode atingir de 170 a 180 em casos que seja necessário maior fluxo sanguíneo. O volume sistólico é aquele volume de sangue que acaba sendo ejetado. Nem todo o sangue que está no ventrículo ele acaba sendo ejetado, não é necessário isso. E esse volume que acaba saindo do coração a gente chama de volume sistólico. Em condições fisiológicas é aproximadamente 70 ml. O volume sistólico final é aquele volume que ficou dentro do ventrículo depois da minha sístole. Ou seja, seria o meu diastólico final menos o sistólico. Além disso, nós também temos o conceito da fração de ejeção. A fração de ejeção nada mais é do que a relação do quanto que o coração ele conseguiu ejetar para a capacidade que ele tinha. Então, é o meu volume sistólico, o volume e o débito sistólico, sobre o volume diastólico final. Em condições normais, ele beira 60%. E já o débito cardíaco é a quantidade de sangue que o coração consegue bombear dentro de 1 minuto. Logo, é volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Essa curva aqui ela é muito interessante, que ela resume vários pontos do ciclo cardíaco, tanto na pressão ventricular, quanto a pressão na aorta e atrial, no eletrocardiograma e até no fonocardiograma. Aqui na pressão ventricular, para não ficar muito repetitivo, né? O coração ele começou a encher, o ventrículo começou a encher, houve o fechamento das válvulas ventriculares. Ele começa a ter aquela contração isovolumétrica até o momento que ele consegue abrir a válvula aórtica. Há um pico da ejeção, depois desse pico o coração ele já começa a relaxar. Ele relaxou um pouquinho, houve aquela tentativa do fluxo do sangue ele refluir da aorta para o ventrículo esquerdo. A partir dessa tentativa, há o fechamento da válvula aórtica. Nesse momento eu tenho as duas válvulas fechadas, há um relaxamento isovolumétrico, minha pressão ela cai mais ainda, até um ponto em que há a abertura da válvula atrioventricular, até o início do próximo ciclo cardíaco. Na aorta, nós temos um pico da pressão, justamente quando há o pico da ejeção do ventrículo esquerdo, e há uma incisura que ela justamente reflete no fechamento da válvula aórtica, que é aquela tentativa
do sangue tentar refluir para o ventrículo esquerdo. Ele tenta refluir, essa pressão ela acaba diminuindo, mas então quando essa válvula ela acaba assim, se fechando, o fluxo sanguíneo ele tende a ter uma direção agora anterógrada em direção a todos os tecidos e órgãos. E no átrio, o que é que acontece? São as ondas A, C e V. As ondas A, elas representam a contração atrial. As ondas C, elas representam a sístole ventricular, porque a partir do momento que o coração contrai, há um abaulamento da válvula atrioventricular, aquele sangue ele tenta, né, voltar, só porque as válvulas atrioventriculares elas impedem que esse fluxo reflua de volta para os átrios, gerando essa onda C. E as ondas V nada mais mostram do que o enchimento atrial durante a sístole ventricular. E como a gente sabe, né, o fechamento da atrioventricular é a B1 e das semilunares a B2. E eu achei interessante também trazer aqui a importância dos músculos papilares. Eles são importantes porque eles evitam eles dão integridade às válvulas atrioventriculares, porque, como eu falei, durante a sístole ventricular, aquela enorme pressão intraventricular tenderia a causar um refluxo desse sangue de volta para os átrios. Só porque isso aqui é impedido juntamente com o conjunto das válvulas atrioventriculares, das cordas tendíneas e dos músculos papilares. Em algumas condições clínicas, como o rompimento por algum motivo, algum infarto que levou à necrose do músculo papilar, como essas válvulas elas estão inaptas, né, acaba havendo um grave refluxo levando a uma IC muito grave, uma IC aguda e grave. Agora falando sobre a regulação do bombeamento cardíaco, o famoso mecanismo de Frankenstein. O que é que diz o mecanismo de Frankenstein? Que dentro de limites fisiológicos, o coração ele bombeia todo o sangue, que aí ele retorna pelas veias. Ou seja, se eu receber mais sangue nos meus ventrículos, isso vai gerar uma distensão ventricular. Essa distensão ventricular ela vai acabar dispondo os filamentos de miosina e actina mais próximo do grau ideal de superposição para uma geração de uma força maior. Então, o mecanismo de Frankenstein basicamente diz isso. Uma quantidade maior de sangue distende mais o meu ventrículo, esse ventrículo distendido ele consegue criar uma disposição melhor para uma contração mais forte. Essa característica ela não é só do músculo cardíaco, ela é presente em outros músculos estriados esqueléticos também. No entanto, esse mecanismo de Frankenstein ele não é infinito. Obviamente, vai chegar um momento em que um excesso de volume que chega a esses ventrículos vão gerar uma sobredistensão e essa sobredistensão não vai se refletir numa melhor contratilidade. Outra regulação do bombeamento do ciclo cardíaco, do bombeamento cardíaco, é a influência do sistema nervoso autônomo. Como nós sabemos, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em estímulo simpático e o parasimpático. O estímulo simpático ele consegue, através dos seus receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos no coração, principalmente os beta-adrenérgicos, aumentar a frequência cardíaca de cerca de 70 até 180 ou 200. Além do aumento desse cronotropismo, ele também consegue aumentar o inotropismo, a força de contratilidade cardíaca até o dobro do normal. E esse aumento conjunto, tanto da frequência cardíaca quanto da contratilidade, pode me refletir no aumento do débito cardíaco de 2 até 3 vezes mais do que ele estaria basalmente. O estímulo simpático, em condições normais, ele tem uma descarga contínua, e essa descarga contínua, ela propicia que o meu débito cardíaco ele esteja sempre 30% acima do que seria sem esse estímulo simpático. Então, quando a gente acaba inibindo o estímulo simpático, nós perdemos cerca de 30% do débito cardíaco só por conta de sua inibição. Já o estímulo parasimpático, ele tem uma capacidade de, caso esse estímulo seja forte o suficiente, até de parar os batimentos por alguns segundos. No entanto, o coração, como ele não é bobo, ele tem um outro mecanismo de escape dessa frequência cardíaca que estaria muito baixa, que é o escape ventricular, que geraria um batimento de 20 a 40 batimentos por minuto. Um outro efeito do estímulo parasimpático é a diminuição da força contrátil em cerca de 20 a 30%. No entanto, se a gente perceber, né, o estímulo parasimpático ele consegue, a depender, até mesmo parar o coração, parar os batimentos cardíacos. Por que isso? E por que isso é diferente da força contrátil? Porque a força contrátil ele só baixou de 20 a 30%. Isso é explicado porque o sistema parasimpático ele tem uma maior distribuição nos átrios, e é nos átrios onde justamente
ocorre toda a coordenação da frequência cardíaca. Então, juntando diminuição de frequência cardíaca e diminuição de força contrátil, o estímulo parasimpático ele consegue diminuir o débito cardíaco em até 50%. Essa curva aqui nos mostra mais ou menos como se daria o débito cardíaco a depender da pressão do átrio direito. Essa segunda linha de baixo para cima mostra como seria o débito cardíaco se tivesse uma estimulação simpática nula, né? Uma estimulação simpática zero. No entanto, como eu falei, nós temos uma descarga contínua de estimulação simpática, e isso propicia um aumento do débito cardíaco em cerca de 30%. E, em casos em que uma necessidade maior do coração, uma estimulação simpática máxima ela pode dobrar ou até mesmo triplicar o meu débito cardíaco. Já na estimulação parasimpática, ela consegue diminuir o meu débito cardíaco em até 50%. E afinal, o que é débito cardíaco? Eu já citei o débito cardíaco anteriormente, mas ele nada mais é do que o volume de sangue que o coração ele consegue gerar dentro de 1 minuto. Ou seja, ele é a minha frequência cardíaca, quantos batimentos eu tenho em 1 minuto, versus o volume sistólico, que é justamente aquele volume de sangue que sai a cada batimento. A frequência cardíaca ela é regulada através do nosso sino atrial e também ela sofre bastante influência do sistema nervoso autônomo, como eu já acabei de comentar. Já o volume sistólico ele é bastante dependente de 3 fatores, que seriam a pré-carga, a contratilidade e a pós-carga. Pré-carga nada mais é do que aquele volume diastólico final, o quanto de volume que o ventrículo ele ficou antes de começar a sístole. Esse volume sistólico final, ele depende do retorno venoso corporal, ele depende de alterações de postura, de pressão intratorácica, e também do equilíbrio entre constrição e vasodilatação dos vasos. A contratilidade é a capacidade de contração do miocárdio na ausência de quaisquer alterações na pré- ou pós-carga. Geralmente, quando nós precisamos aumentar a contratilidade do coração, isso é mediado através do sistema nervoso simpático. Já algumas situações que acabam diminuindo a contratilidade do coração, como eu já falei, de estímulo parasimpático, mas também outras condições, como hipóxia, infarto, drogas antiarrítmicas ou beta-bloqueadores, justamente por essa inibição do sistema nervoso simpático em algumas cardiomiopatias. Já a pós-carga é a resistência à ejeção ventricular ocasionada pela resistência ao fluxo sanguíneo na saída do ventrículo. Existem 2 fatores principais que determinam a pós-carga, que seriam a resistência vascular sistêmica, essa aí de longe é a principal. E a resistência vascular sistêmica, ela depende muito do controle do sistema nervoso autônomo. E outro fator que também acaba influindo na pós-carga seria a viscosidade sanguínea. Quanto maior minha viscosidade, maior minha pós-carga. Menor a pós-carga, como seria, por exemplo, em um paciente com anemia. Pronto, agora entrando mais de fato, assim, a fundo no sistema circulatório. O sistema circulatório ele é composto de artérias, arteríolas, capilares e veias. As artérias elas têm a função de carregar o sangue aos órgãos sob altas pressões e, consequentemente, ela tem um diâmetro maior. As arteríolas já são vasos menores dotados de parede muscular que permitem um controle direto do fluxo através de cada leito capilar. Já os capilares, eles são constituídos por uma camada única de células endoteliais. E devido a desses vasos eles serem bem fininhos, bem adelgaçados, eles permitem a troca de nutrientes entre o sangue e o tecido. Já as veias são as responsáveis pelo retorno do sangue ao coração. Todo o sistema venoso ele comporta cerca de 70% do volume sanguíneo, tendo uma função importante como reservatório sanguíneo. Já o fluxo sanguíneo, através dessa forma, nós podemos perceber que ele depende muito da pressão motriz e do raio. E essa fórmula ela não foi feita especificamente para o fluxo sanguíneo no nosso organismo, mas a gente consegue se basear com ela para tirar algumas conclusões interessantes. Por que essa fórmula ela não se aplica? Porque o fluxo sanguíneo no nosso organismo ele não é um fluxo constante. Ele é um fluxo pulsátil, ele não é contínuo, ele é pulsátil. E a viscosidade no nosso organismo ela também é variável a depender da velocidade do fluxo em cada região. Mas o que é que a gente pode tirar de conclusão através dessa fórmula do fluxo sanguíneo de Rey, Puisier? Que variações mínimas do raio, como o raio está elevado à quarta potência, podem causar uma mudança absurda no fluxo sanguíneo.
Então, um aumento do raio, ele poderia acabar ocasionar uma diminuição do fluxo sanguíneo, um aumento do fluxo sanguíneo, uma diminuição da velocidade, assim como uma diminuição daquele diâmetro, daquele raio, ocasionar uma diminuição do fluxo sanguíneo com aumento da velocidade. O comprimento aqui nessa fórmula, ela acaba não sendo muito útil, porque o nosso comprimento ele é igual sempre, e a viscosidade ela vai depender da velocidade de fluxo em cada região. Pronto, falando um pouquinho agora sobre o controle da pressão arterial. A pressão arterial ela é submetida a um controle cuidadoso no sentido da manutenção da perfusão tecidual. A pressão arterial média ela acaba levando em conta o fluxo sanguíneo pulsátil das artérias e ela acaba sendo um melhor valor de medida para o grau de perfusão de um órgão, de pressão de perfusão de um órgão. Nós conseguimos obter o valor da pressão arterial média através de duas fórmulas. Uma, que seria a pressão arterial sistólica mais 2 vezes a distólica sobre 3, ou sistólica mais a pressão de pulso, né, que é justamente a diferença da sistólica mais a diastólica sobre 3, ou a gente consegue obter a pressão arterial média através da multiplicação do débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. Com isso, nós podemos perceber que, por exemplo, para manter eu quero manter uma pressão arterial média de 70, só que o meu paciente está muito vasodilatado por conta de um choque séptico. Se eu quiser manter essa pressão arterial em 70 com uma resistência diminuída, eu tenho que aumentar o meu débito cardíaco. E aí a gente volta lá. O que está composto no débito cardíaco? Pré-carga, basicamente volume. Contratilidade, poderia ser com a ajuda de inotrópicos, por exemplo. E a pós-carga, que seria a resistência ao fluxo, que está muito relacionado com a resistência vascular sistêmica. O controle da pressão arterial, existem alguns mecanismos no nosso organismo que fazem esse controle. No entanto, o mecanismo mais rápido de controle da pressão arterial se dá através dos baroreceptores. Esses baroreceptores eles estão localizados no seio carotídeo, no arco da aorta. E quando nós temos uma diminuição da pressão, ocorre uma redução do estímulo dos baroreceptores, consequentemente, uma redução na carga que esses remetem ao centro vasomotor. Esse vasomotor ele acaba diminuindo esse estímulo que ele recebe dos baroreceptores, consequentemente o centro vasomotor ele acaba aumentando a descarga simpática. E como a gente sabe, descarga simpática ocasiona vasoconstrição, aumento de débito cardíaco, contratilidade e até mesmo liberação de adrenalina. Já o oposto, quando nós temos um aumento da pressão, há um hiperestímulo dos baroreceptores que acaba aumentando a descarga parasimpática. E como a gente já viu, isso ocasiona em diminuição de frequência cardíaca e ocasiona também na redução da estimulação simpática. E um outro mecanismo, quando nós temos uma hipotensão um pouco já mais prolongada, seria a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema ele é iniciado lá nas células justaglomerulares renais, em que em meio a uma baixa concentração de sódio, uma baixa pressão arterial, a renina acaba sendo liberada por uma ativação das células justaglomerulares. Essa renina acaba convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1. Essa angiotensina 1 é convertida através da ECA em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 acaba causando vasoconstrição e estimula a produção da aldosterona. E a aldosterona, junto com a angiotensina 2, além da vasoconstrição, acaba ocasionando uma maior retenção de sais minerais, consequentemente, no maior acúmulo de líquido. Agora, falando um pouco sobre a fisiologia do transporte de oxigênio. Existem dois grandes principais movimentos dentro do transporte de oxigênio, que são os movimentos de convecção e de difusão. Convecção é o movimento de levar aquele oxigênio a grandes distâncias, ou seja, é o transporte do meu sangue, consequentemente do oxigênio dos pulmões, através dos grandes vasos para os meus órgãos. E a difusão, de fato, que é o transporte do meu oxigênio dentro do meu sangue, através dos capilares para as células. Uma das principais funções do sistema circulatório é justamente fornecer uma oferta adequada de oxigênio, que é o que a gente chama de DO2, né? O delivery de oxigênio. E para manter essa oferta adequada, o nosso organismo ele tem alguns mecanismos que podem aumentar essa oferta. Os dois mecanismos principais seriam aumentando o meu débito cardíaco através de um aumento de contratilidade ou frequência cardíaca, ou diminuindo a resistência dos meus vasos pré-capilares, ou aumento até mesmo na taxa de extração de oxigênio tecidual. Pronto.
Em relação ao transporte de oxigênio, como nós podemos ver nessa fórmula aqui da concentração arterial de oxigênio, podemos perceber que o grande fator decisivo na minha concentração é minha hemoglobina, minha saturação de oxigênio junto com a hemoglobina. Pois se nós multiplicarmos um valor de saturação de oxigênio pela hemoglobina por esse coeficiente 1,34, que é a capacidade máxima de oxigênio que 1 grama de hemoglobina consegue carregar, e a gente somar com a outra parte da fórmula, que nada mais é do que uma PaO2 vezes esse coeficiente baixíssimo, de 0,0031. Esse coeficiente ele representa a solubilidade de oxigênio no plasma. O oxigênio ele não é tão bem solúvel no plasma. Com isso, nós podemos perceber que o principal fator decisivo da minha concentração arterial de oxigênio é a minha saturação de oxigênio junto com a minha hemoglobina. Quase todo o oxigênio ele é transportado pelo sangue, que é transportado pelo sangue, e ele está reversivelmente ligado à hemoglobina. Portanto, a hemoglobina é o meu principal meio de transporte, cerca de 97 a 98% do oxigênio do sangue. E isso se dá, entre outros fatores, devido ao formato das hemácias que possuem essas hemoglobinas em seu interior, né, o formato bicôncavo dessas hemácias, que permite uma maior expansão de volume e diminuição nas distâncias de difusão extracelular. Além disso, a membrana da hemácia ela é livremente permeável à água, ao gás carbônico e ao gás oxigênio e impermeável à hemoglobina. Uma molécula só de hemoglobina ela consegue carregar 4 moléculas de oxigênio, tendo uma capacidade máxima, que é justamente que a gente usa lá na fórmula, de combinação de 1,34 ml de oxigênio a cada grama de hemoglobina. Já em relação a PO2, né, o oxigênio ele possui uma baixa solubilidade no plasma. E essa quantidade de oxigênio no plasma ela é basicamente negligenciada para o seu transporte, exceto em condições sobre condições de alta tensão de oxigênio, em que esse oxigênio dissolvido ele vai ser mais importante. No entanto, é a pressão de oxigênio que acaba determinando a quantidade de oxigênio que vai ser carregado pela hemoglobina. Admito que eu tive um pouquinho de dificuldade para entender essa influência que a PO2 tem na saturação, mas eu vou tentar explicar como eu entendi. Como nós sabemos, a hemoglobina, quando se junta com o oxigênio, dá origem à oxihemoglobina. E essa ligação com a hemoglobina é uma ligação frouxa e reversível e se dá através da porção M da hemoglobina. Por que uma maior pressão parcial de oxigênio acaba gerando uma maior saturação? Vamos lá. Meu sangue ele acabou de chegar lá no pulmão, ele foi difundido, ele acabou sendo difundido e todo aquele oxigênio alveolar acabou entrando no meu capilar. Meu pulmão ele não necessita muito de oxigênio para poder realizar seu metabolismo aeróbico. Então, minha pressão parcial de oxigênio lá nos capilares pulmonares, por exemplo, ela é quase próxima à minha pressão parcial de oxigênio alveolar, que no caso do pulmão seria 95, alveolar beira do 100 ao 110. Então, se eu tenho uma pressão parcial alta, um órgão que ele não necessita muito de oxigênio para manter suas funcionalidades, eu consigo fazer com que aquele oxigênio ele fique mais estocado nas minhas hemoglobinas para que ele possa ser carreado para os outros tecidos e órgãos. No sangue venoso, por exemplo, que a pressão parcial de oxigênio ela já é próxima de 40, que a pressão parcial de oxigênio já é próxima de 40, minha saturação é de 75%, justamente porque nesse local, como minha pressão parcial de oxigênio ela já é menor, eu precisei que minha hemoglobina ela acabasse me cedendo mais oxigênio para eu conseguir manter uma boa perfusão. Não sei bem se essa é a explicação, mas foi assim que eu entendi mais ou menos. E a gente tem que lembrar que a porção dissolvida de oxigênio é a porção que acaba sendo difundida dos capilares para os meus tecidos. Esse mecanismo ele acaba sendo também ilustrado através dessa curva de dissociação da oxihemoglobina. A hemoglobina ela tem uma característica peculiar que quando ela não está ligada a nenhum oxigênio, ela tem uma baixa afinidade ao oxigênio. No entanto, a partir do momento que ela já é ligada a pelo menos uma molécula de oxigênio, essa minha afinidade à hemoglobina aumenta. E como é que a gente pode interpretar essa curva de dissociação da hemoglobina?
Quando minha pressão parcial ela está lá entre 70 e 90, por exemplo, lá no capilar pulmonar, nós conseguimos ver aqui que a curva da saturação ela é quase que reta nessas pressões parciais. Isso aqui é o que a gente chama da porção da associação, da curva de associação. Nesse trecho em que temos uma pressão entre 70 e 90, por mais que eu diminua, né, minha pressão parcial de 90 a 70, a minha saturação de oxigênio ela mal variou. Sei lá, se ela tivesse 97, ela iria para 92 ou 95, por exemplo. No entanto, quando a gente já baixa essa pressão parcial abaixo de 60, a gente consegue perceber que essa curva de associação ela se torna um pouco mais curva, ela deixa de ser mais reta e se torna um pouco mais inclinada. A partir desse momento, mudanças mínimas de pressão parcial de oxigênio acabam diminuindo bastante a minha saturação de hemoglobina. Por exemplo, se eu caísse aqui de uma pressão de 40, que minha saturação está de 70 para 30, minha saturação ela já caiu em 20%. E justamente essa porção aqui ela é chamada porção de dissociação, em que a hemoglobina ela libera uma quantia relativamente grande de oxigênio para uma mudança pequena na minha pressão parcial de oxigênio. Além disso, é interessante a gente saber, principalmente no contexto de UTI, de fatores que acabam desviando essa curva de dissociação da oxihemoglobina, que é chamado do efeito Bohr. Algumas condições como acidemia, né, a concentração de íons de hidrogênio, aumento de gás carbônico, aumento de temperatura e aumento do BPG, eles acabam desviando essa minha curva de dissociação para a direita. Então, minha hemoglobina, nessas situações de desvio para a direita, ela acaba conseguindo ceder mais facilmente o oxigênio. Já, ao contrário, o desvio para a esquerda, que ele aconteceria em períodos de alcalose, CO2 baixo, diminuição de temperatura ou diminuição de BPG, minha hemoglobina ela acaba retendo mais o oxigênio, dificultando a sua liberação. Em relação ao uso metabólico do oxigênio pelas células. A pressão parcial de oxigênio tecidual ele é determinado pelo equilíbrio entre a taxa de oferta de oxigênio e a taxa de consumo. Como o meu oxigênio ele é incapaz de ser armazenado pelas células, o único meio de armazenar meu oxigênio é através da hemoglobina, geralmente meu oxigênio intracelular ele vai ser baixo, minha pressão parcial ela geralmente vai ser baixa. No entanto, essa pressão parcial baixa ela é o suficiente para manter minhas reações químicas, ela é o suficiente para manter meu metabolismo aeróbio. Portanto, em situações de hipóxia leves a moderadas, o oxigênio ele não é o fator limitante para o metabolismo aeróbio, e sim o ADP. Pois se eu não tenho ADP suficiente para ser convertido em ATP, eu não vou ter um metabolismo aeróbio eficaz. O oxigênio ele só vai ser limitante no metabolismo aeróbio em situações de hipóxia extrema. E foi isto. Ok. Obrigado, Zé. Nada. Eu acho que a fisiologia... Eu confesso que eu não entendi direito aquela curva da dissociação. Eu li, reli, ainda tentei ler no Guyton, mas eu não consegui entender assim, realmente assim, a influência da pressão parcial para a saturação. Você sabe que ao longo da minha história eu tive vários momentos de eurecas, né? Aquela coisa assim que de repente dá suja aquele negócio. Você acaba descobrindo uma coisa que você não tinha compreendido direito. E eu me lembro em 1984, o momento que eu tive a eureka, eu estava de noite no sofá da minha casa, ainda casa do meu pai e da minha mãe, quando eu tive esse momento da eureka, entendendo a curva de dissociação da hemoglobina. Nós vamos chegar nela. Pronto, beleza. Mas a gente tem bastante coisa para poder discutir antes e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a curva aí. Eu queria saber primeiro se alguém tem alguma pergunta para o José. Bom, não? Eu vou começar, mas quero a participação de vocês, nem que a gente atrase um pouco. Okay?
Nós já tivemos em 2 outros momentos, e nós vamos fazer esse ano também. Nós vamos reservar um sábado em que nós vamos fazer um workshop aqui no CEPET, assim que as coisas acalmarem um pouco, com relação ao Covid e a demandas internas das unidades de terapia intensiva, para poder fazer um workshop com hemodinâmica com vocês, onde todos esses conceitos fundamentais serão estudados, revisados de uma forma muito mais profunda do que a gente pode fazer numa aula de 1 hora. Então, primeiro quero dizer que o Zé cobriu um capítulo de fisiologia cardiovascular grande, em cerca de 45, 50 minutos, mas apenas para poder dar uma ideia do tamanho do desafio que vocês terão para poder estudar fisiologia cardiovascular, e volto a insistir de que é intransferível. Esse assunto não dá para transferir para essa aula, não dá para transferir para o José. Cada um de vocês tem que dormir algumas noites com os capítulos de fisiologia cardiovascular e entender isso integralmente, de uma forma relativamente profunda. Eu vou pedir para que a aula do José continue na tela, porque eu vou querer revisar alguns slides. Então, primeiro, eu quero dizer que é importante aquele começo de anatomia e de fisiologia elétrica para poder entender as arritmias. Quando nós formos estudar as arritmias, todo o potencial de ação e as suas relações com os diversos íons e, consequentemente, com as drogas, e também com os mecanismos de formação das arritmias, é importante aquele conhecimento de eletrofisiologia, que foi o começo da aula do José. Depois vem uma segunda parte, que é a do ciclo cardíaco. Okay? Aqui o ciclo cardíaco está resumido, no próximo slide, ele é uma figura clássica de diversos livros que reproduzem essas figuras com relação às diversas fases da sístole e da diástole, e também é inescapável, intransferível, vocês têm que dormir com esse ciclo cardíaco e acordar de madrugada pensando o que significa a onda A, C e V venosa, com as fases da sístole e da diástole, porque quando vocês estiverem na beira do leito com um monitor cardíaco, com um catéter de Swan-Ganz, ou também com o eco na beira do leito, a interpretação que vocês fazem das curvas de pressão com o catéter de Swan-Ganz, tanto com as ondas venosas quanto as ondas do capilar pulmonar. Quando vocês estiverem com um doente que tiver uma PAM, a interpretação da curva, do contorno da curva. Hoje todo o débito cardíaco não invasivo é baseado nessa curva vermelha que está aí, né? A área sobre a curva, as várias variáveis dessa área, elas têm relação relativamente direta com o débito cardíaco. Os monitores inferem débito cardíaco a partir dessa pressão. E quando vocês estiverem com um aparelho de eco na beira do leito, fazendo eco, medindo o tempo diastólico, as integrais de tempo de ejeção e etc., se não tiverem incorporados bem todo o ciclo cardíaco, não saberão fazer a interpretação dos métodos de monitorização de beira de leito, né? E a intenção é de que vocês possam utilizar esses métodos de monitorização de beira de leito como um bom especialista em medicina intensiva. Então, vão ter que conhecer isso profundamente e eu estou à disposição para, eventualmente, retirar ou tentar esclarecer alguma dúvida, mas só esse ciclo cardíaco vale uma aula de 1 hora. Passa o próximo slide, eu quero
lembrar três fórmulas que são fundamentais na medicina intensiva. Cada vez que a gente diz que uma fórmula é mais importante que a outra, nós estamos desmerecendo as outras, né? Por exemplo, a Laisla vai falar de algumas fórmulas importantes para a circulação cerebral. Passa mais uma, Zé. Mais uma. Não, essa daí mesmo. Né? Essa talvez seja a fórmula hemodinâmica mais importante. Né? Todo o sistema cardiovascular ele foi desenvolvido teleologicamente com uma única finalidade. Claro que tem várias funções, mas a principal finalidade do sistema cardiovascular é levar oxigênio para a periferia. Então, à medida que nós fomos nos multiplicando em seres unicelulares, multicelulares, multiorgânicos, isso foi preciso levar o oxigênio da periferia para dentro dos tecidos. Passa a próxima slide. Próximo. Mais um. Essa fórmula é a fórmula básica da vida, né? Aí, na verdade, está só uma parte da fórmula. A fórmula que é importante para o transporte de oxigênio, ela é DO2, delivery de oxigênio, né, oferta de oxigênio, é igual a débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio. O que é o conteúdo arterial de oxigênio? É o quanto de sangue a gente tem numa quantidade X de sangue. A quantidade de oxigênio que eu tenho ali dentro é o conteúdo de oxigênio. Quando eu ponho esse conteúdo para circular, eu nada mais faço que multiplicar o conteúdo de oxigênio, que está parado, estático, e passo ele a fazer fluxo, multiplicando esse conteúdo pelo débito cardíaco. E aí eu tenho, consequentemente, a oferta de oxigênio para a periferia. Então, quando vocês estiverem com um doente crítico descompensado, isso, de um modo geral, significa que ele está com hipóxia tecidual. Okay? Lembrem das palavrinhas. Hipoxemia é diminuição de oxigênio no sangue. É uma PO2 diminuída. PaO2 diminuída. Hipóxia é diminuição de oxigênio do tecido. Quando vocês olharem uma gasometria, não vão dizer que o doente, quando está com oxigênio baixo na gasometria, que ele está com hipóxia. Ele está com hipoxemia. Hipóxia é tecidual. A maior parte dos doentes com alterações hemodinâmicas que vocês vão encontrar na UTI, ele está com hipóxia tecidual. Geralmente, um marcador disso é sinais de hipoperfusão, oligúria, função cerebrovascular diminuída, uma diminuição de perfusão periférica e um lactato aumentado, uma lactacidemia aumentada na circulação. Então, se esse doente tem hipóxia tecidual, como é que nós corrigimos a hipóxia tecidual? Habitualmente aumentando a oferta de oxigênio. Então, se você quiser aumentar a oferta de oxigênio, você tem que pensar em 3 variáveis. Porque é débito cardíaco vezes conteúdo de oxigênio, e conteúdo de oxigênio são 2 variáveis. É hemoglobina vezes a saturação arterial de oxigênio. O resto é resto. Então, são 3 variáveis. Quer compensar um doente, você vai lidar com débito cardíaco, com hemoglobina e com saturação arterial de oxigênio. Então, você rapidamente olha para a saturação arterial de oxigênio. Se a saturação arterial de oxigênio estiver acima do que 90%, põe a curva de dissociação da hemoglobina. Aí, se você tiver mais do que 60 milímetros de mercúrio, isso já dá 90% de saturação de hemoglobina. Então, uma PaO2, uma gasometria que o doente tem pelo menos 60 de PaO2, ele tem uma
saturação de hemoglobina de pelo menos 90%, volta para a fórmula anterior. Você não precisa mexer muito na saturação arterial de oxigênio. A segunda variável é a hemoglobina. Okay? Uma hemoglobina ao redor de 10 é suficiente. Porque se você aumentar demais a hemoglobina, você aumenta demais a viscosidade do sangue. E aumentando a viscosidade, aumenta a pós-carga do coração. E o fluxo fica mais lento para a periferia. Então, dentro do tecido, menos fluxo, menos oferta de oxigênio. Então, na hora que você vai compensar um doente crítico, você olha para a saturação. Está mais do que 90. Olha para a hemoglobina, tem pelo menos 10, só sobra uma variável para você mexer, que é o débito cardíaco. Volta para o slide anterior. Mais um. É essa variável. Então, se eu tenho que aumentar o débito cardíaco do meu doente, porque eu já tenho as outras duas variáveis compensadas, para poder corrigir uma hipóxia tecidual, as variáveis que eu tenho à minha disposição são as variáveis do débito cardíaco. É frequência cardíaca vezes volume sistólico. Então, eu olho para o volume sistólico, ou primeiro posso olhar para a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, à medida que a frequência cardíaca aumenta, eu tenho um aumento do débito cardíaco. Mas chega num determinado momento, eu tenho um platô, e depois eu tenho uma diminuição do débito cardíaco se eu continuar aumentando a frequência cardíaca. Então, habitualmente, num paciente de coração normal, uma frequência cardíaca que sobe até 130, 140, eu tenho um aumento proporcional no débito cardíaco. De 130 a 140 para 150, mais ou menos, eu não mudo mais muito o débito cardíaco. E frequências cardíacas acima do que 150, 160, eu começo a ter uma diminuição do débito cardíaco. Por que que em grandes taquicardias eu tenho diminuição do débito cardíaco? Porque grandes taquicardias significa que eu tenho um tempo diastólico muito curto. E aí, se eu voltar para o ciclo cardíaco, se eu tiver um tempo de enchimento ventricular curto, eu não tenho pré-carga para ter volume sistólico adequado. Então, a frequência cardíaca ela é muito boa na fase aguda que você tem a taquicardia. Ela é uma resposta adequada. Quando eu não tenho taquicardia, em doentes que fazem hipovolemia, doentes no começo de uma sepse, esses doentes sofrem mais, de um modo geral, com hipóxia tecidual. Mas essa frequência cardíaca não pode ser muito alta. Se o doente tiver uma arritmia com resposta ventricular muito alta, para aumentar o débito cardíaco, eu preciso de corrigir essas taquiarritmias grandes. Como também tenho que corrigir bradiarritmia. Ok, então, corrigir a frequência cardíaca, deixo a frequência cardíaca numa range, numa variação que seja fisiológica, alguma coisa entre 100, 120, 130, eu olho para o volume sistólico. Então, o volume sistólico, o que eu faço? Eu otimizo pré-carga, contratilidade e olho para pós-carga. Okay? Então, se o doente tiver muito hipertenso, que é raro de acontecer, eu vou fazer vasodilatador. Essa é uma situação que não é frequente, ela é rara na prática. De um modo geral, os doentes que estão com hipóxia tecidual estão hipotensos. Okay? Então, a pós-carga não nos ajuda muito. Nós vamos lidar mesmo com pré-carga e contratilidade. Pré-carga, eu vou otimizar a reposição de volume, e contratilidade, eu vou fazer droga vasoativa. Então, você veja que com a tua aula de fisiologia cardiovascular, aquela situação mais extrema, que mais exige da presença de um intensivista bom na beira do leito, essas fórmulas, elas te orientam fisiologicamente como compensar e como corrigir a hipóxia tecidual de um doente. Olhando para a fórmula do
do transporte de oxigênio, olhando para as variáveis do débito cardíaco, né? E se eu quiser fazer controle fino, eu vou para a lei de Poiseuille. Okay? A lei de Poiseuille, ela, de alguma forma, ela dá uma resumida nisso. Põe o slide seguinte. Essa formulazinha que está aqui embaixo, ela nada mais é do que a lei de Poiseuille, que nos diz que para poder ter fluxo através de uma circulação, de um tubo, mas a gente pode trazer isso por analogia do que acontece numa microcirculação, é de que fluxo é diretamente proporcional à pressão motriz, diretamente proporcional ao raio dos vasos, inversamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à viscosidade. Então, se eu quero aumentar fluxo, eu não tenho como alterar o comprimento dos vasos, né? O doente já está constitucionalmente nascido e crescido. Quando a gente vai atendê-lo com mais de 18 anos, não tem como mudar isso. Então, ela é uma variável que não tem implicação conosco, na beira do leito, né? Mas a viscosidade, a gente evita de fazer hemoglobina mais do que 10, porque isso aumenta significativamente a viscosidade e diminui o fluxo, né? E o que é importante é manter uma pressão motriz, porque o fluxo através de um vaso, uma das principais variáveis que eu posso modificar na beira do leito é a força motriz, né? Força motriz é a diferença de pressão de entrada menos a pressão de saída. Okay? Então, é a pressão arterial menos a pressão venosa. Okay? Então, tem várias situações na beira do leito em que você leva em consideração essa pressão motriz para poder otimizar fluxo, né? Quantas vezes vocês já não viram que vocês põem um doente que está ventilando espontaneamente, que está com a pressão limítrofe, entuba e põe no respirador, esse doente rapidamente, a pressão vai lá para baixo, né? E a pressão vai lá para baixo por quê? Porque você transforma uma pressão intratorácica de negativa, que o doente está respirando, fazendo pressão negativa, aumenta o retorno venoso, aumenta a pré-carga, e de repente você transforma essa região intratorácica numa pressão positiva. Isso diminui o retorno venoso, diminui a pré-carga, consequentemente, mas também diminui a pressão motriz. Porque a pressão atrial, que estava 3, 4, 5 milímetros de mercúrio de média, quando você põe na ventilação mecânica, ela vai para 12, 15. Então, como é a pressão arterial média menos a pressão atrial, no caso da grande circulação, do átrio direito, você tem um estreitamento dessa pressão motriz e tem uma diminuição de fluxo. Uma diminuição de fluxo, como uma pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência, diminuiu o débito cardíaco, que é fluxo, você tem uma queda da pressão arterial, que você corrige rapidamente com a administração de volume, para poder aumentar novamente a pré-carga, para aumentar novamente o volume sistólico e alargar a pressão motriz que faz o sangue circular através da grande circulação. Ok? Então, quis assim rapidamente demonstrar de que é fácil, desde que você entenda bem fisiologia cardiovascular, transferir essas informações de fisiologia cardiovascular para a beira do leito rapidamente, para otimizar as ações que vocês fazem com droga vasoativa, com administração de volume, com vasopressor, com inotrópico, faço ou não faço sangue para um doente, aumenta ou não aumenta a hemoglobina, faço mais vasopressor ou faço mais inotrópico,
É claro que as coisas são mais complicadas do que essa tentativa de resumo que eu fiz, mas assim como uma aula introdutória de fisiologia cardiovascular e de hemodinâmica, acho que a gente já adiantou bastante. Se tornarão bons na beira do leito, se estudarem bastante hemodinâmica, os estudos, mas precisa de saber bem fisiologia. Tá bom? Alguém quer discutir alguma coisa? Nós vamos ter tempo para poder discutir um monte de coisas ainda. Viviane, quer comentar alguma coisa, Vi? Então, doutor, eu acho que cada vez que a gente estuda um pouquinho mais sobre essa parte da fisiologia cardíaca, a gente consegue aprender um pouco e colocar um pouco mais na prática, né? Mesmo essa parte que você falou da redução ali da pré-carga no momento da intubação, que é uma coisa que muitas vezes a gente pensa, será que foi por conta da sedação? Será que foi por conta, né, da administração de outras drogas? E, na verdade, acaba esquecendo algo que seria por conta da fisiológico mesmo, né? Por conta da introdução da ventilação mecânica. Então, eu acho que a cada momento que a gente estuda um pouco mais, consegue trazer um pouquinho mais para beira-leito, né? Como o doutor falou, e tentar ver, posso melhorar nesse sentido, como essa administração desse inotrópico nesse momento, começa a observar mesmo as alterações e como que a gente consegue trabalhar a partir disso. Ok, mais alguém? Senão a gente vai passar para... Doutor. Senão nós não conseguimos dar conta de tudo que a gente tem para apresentar hoje. Laisla, vai colocando a tua apresentação na tela. Carolina, onde é que você está, Carolina? Que você estava de máscara até agora há pouco e estou vendo que você está de plantão, mas está dando conta e conseguindo assistir a aula. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos te vendo. Carol, você está me ouvindo? Oi, doutor, está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Oi. Tô ouvindo, doutor. Eu acho que minha conexão está um pouco ruim. Não, eu queria complementar também com um caso que eu vi hoje de manhã, que vai muito ao encontro, assim, do que a Vivi comentou. Que às vezes a gente fica assim, eu pelo menos, a gente fica mais no automático, às vezes, né? Paciente, eu intubei um paciente e ele precisou de droga vasoativa. Então, eu também fui no mesmo raciocínio da Vivi, né? De tipo, eu sedei ele e tal, deve ser pela sedação. Então, a gente, agora, o senhor explicando, a gente, às vezes, acaba esquecendo, assim, na beira-leito de toda... É muito maior, né, do que só a sedação, assim, do paciente. Então, tudo que o senhor explicou foi muito ao encontro do que eu tive hoje durante a manhã, sabe? Okay. Eu não quis dizer que essa seja a única variável. Dependendo da quantidade de droga que você usar, algumas drogas, elas não só têm efeito de diminuição da contratilidade, como elas são vaso- ou venodilatadoras. Então, dentro dessa alteração fisiológica importante que você faz quando você tira um doente que está ventilando com pressão negativa e passa esse doente para pressão positiva, que é suficiente para um doente com volume limítrofe, que essa volemia se torne essa volemia torne esse doente hipovolêmico, uma hipovolemia relativa para essa nova fisiologia, e você vai precisar de administrar volume, você ainda acrescenta, obviamente, dependendo da quantidade de droga, uma droga que tem um efeito inotrópico negativo, na maior parte das vezes, e é venodilatadora. Essas drogas, principalmente os opiáceos, que são grandes venodilatadores, quando você faz venodilatação, você aumenta a quantidade de líquido que fica retido na microcirculação. E ampliando ainda mais a diminuição de retorno venoso para o coração
diminuindo ainda mais a pré-carga, diminuindo ainda mais o volume sistólico, o débito cardíaco e, consequentemente, a pressão arterial. Então, é um conjunto de alterações fisiológicas que você, daí, então, olhando o teu doente, diz assim, não, esse doente estava hipervolêmico, ele está em edema de pulmão, ele está congesto. Então, não é o volume que esse doente precisa. Esse doente está precisando, na verdade, de um vasopressor. E se for um doente que tiver uma doença cardíaca de base, talvez esse efeito inotrópico pequeno de um opioide, de um benzodiazepínico, de um propofol, para esse doente que tem doença cardíaca avançada, é suficiente para poder cair mais o efeito inotrópico. E você talvez precise também de acrescentar, junto com o vasopressor, fazer também um inotrópico. Mas na maior parte das vezes, o que esse doente precisa é de volume. Né? Porque a grande alteração que a gente faz é diminuir o retorno venoso, tanto por uma diminuição da força motriz, da pressão que faz o sangue circular, a pressão que entra na grande circulação, menos a pressão que sai da grande circulação, né? E mais o fato de que você tem uma diminuição do retorno venoso significativa, com o aumento da pressão intratorácica. E para poder contrabalançar isso, na maior parte das vezes, a administração de volume, desde que o doente não esteja hipervolêmico, é o que te resolve fisiologicamente melhor isso. Ok? Muito bem. Então, Laisla, estamos na segunda aula, estamos com você. Vocês estão me escutando bem? Estamos. Então, tá bom. Eu fiz uma aula um pouquinho diferente do Zé, acho que usei uma dinâmica um pouquinho diferente. Espero que dê certo. Qualquer coisa vocês podem parar aí que a gente entende junto. Então, eu vou falar sobre fisiologia neurológica. Para começar, então, eu coloquei um caso clínico para a gente discutir. Esse caso clínico eu peguei do ATLS da 9ª edição, do capítulo de TCE, que é uma das referências que eu usei para fazer a aula. Então, vamos lá. Um homem de 58 anos de idade caiu do telhado de um prédio de 2 andares em uma pequena cidade na zona rural. Inicialmente, ele conseguiu falar o seu nome, frequência cardíaca de 115, a pressão arterial de 100 por 60 e a saturação de oxigênio de 88%. O score inicial na escala de coma de Glasgow era 12. 2 horas mais tarde, após a transferência para um centro de trauma, ele apresentou uma respiração ruidosa, uma frequência cardíaca de 120, a pressão de 100 por 70 e o Glasgow agora é de 6. Então, será que estamos prontos para receber esse tipo de paciente? Então, para tratar um doente neurocrítico, é necessário que primeiro saibamos bem a fisiologia. Então, let's go. Muitos pacientes criticamente doentes se apresentam com doenças neurológicas graves ou complicações neurológicas. E grande parte dessas complicações, elas resultam da hipoperfusão cerebral. Então, por isso que é preciso a gente entender de todo esse mecanismo. Qualquer injúria neurológica, ela pode ter consequências devastadoras, né? Então, uma lesão neurológica definitiva do tecido cerebral, geralmente ela acontece no primeiro momento. Mas esse risco de injúria adicional, ela vai alterando a dinâmica intracraniana, e aí a gente consegue interferir em alguns desses momentos, como a gente vai ver na aula, para impedir tantos efeitos deletérios. Então, compreendendo a fisiologia. O cérebro de um adulto, ele representa cerca de 2% do peso corporal. Consome 20% do total de oxigênio e aproximadamente 15% de toda a glicose. Existe uma alta demanda e uma baixa reserva. Então, ele é diferente de outros órgãos que têm uma grande reserva. Como ele precisa de muito e guarda pouco, ele precisa de um abastecimento constante. Então, existe uma dependência completa de fornecimento de sangue, que é o fluxo sanguíneo cerebral, que ele deve ser mantido para garantir essa oferta constante de oxigênio e de glicose. E a manutenção desse fluxo sanguíneo cerebral,
ele depende de um equilíbrio entre a pressão dentro do crânio, que é a pique, que a gente vai falar bastante na aula, e a pressão arterial do sangue. Então, os principais elementos, né, dentro do crânio são encéfalo, sangue e líquor, né? Esses componentes, como a gente pode ver aqui na figurinha, eles estão em equilíbrio. Então, essa é a palavra. Eles precisam estar em um equilíbrio dinâmico. Se um volume de um desses componentes aumenta, o volume de um ou mais dos outros componentes tem que diminuir. Senão, a conta não fecha e a pressão aumenta. Que a gente já vai falar. Anatomicamente, a gente tem o crânio, que é uma caixa rígida. Então, se um dos volumes desses constituintes aumenta, o crânio ele não é elástico, né? Então, acaba que a pressão ali dentro também aumenta. Mas como não cabe tudo, um desses elementos ele tem que escapar. Geralmente não é o cérebro, então isso acontece com o sangue ou com o líquor, que é a doutrina de Morrow Kelly. Então, aqui a gente tem um estado homeostático de volume venoso, volume arterial, sangue, cérebro e líquor. Quando a gente tem uma massa, essa pressão intracraniana ela tende a aumentar. Então, para que isso não aconteça, a gente tem a drenagem desses líquidos. Normalmente, a resposta inicial de redução de volume é com a redução de líquor. Geralmente é sempre o primeiro componente que vai sair dali. E esse líquor, ele é desviado ali para o saco espinhal. A pressão ali, o valor normal dessa pressão intracraniana tem que variar de 5 a 15, que é o valor normal. Quando a gente extrapola demais essa pressão, a gente já vai ter um mecanismo de compensação não tão eficaz. Então, aqui sobre a pressão intracraniana. Quando esse mecanismo de compensação ele é exaurido, qualquer aumento maior de volume causa um rápido aumento da pressão. Como eu falei, geralmente o primeiro que drena é o líquor. Então, eu coloquei essa curva de Lagfit para a gente entender. Então, aqui, não sei se dá para ver o mouse. A gente tem um aumento de volume, aumenta o volume, pique boa. Aumenta o volume, pique boa. Aumenta o volume, pique boa. Até que a gente chega num ponto de descompensação. Nesse ponto, a gente tem que um pequeno aumento de volume, ele já aumenta demais a pressão. E aí, quanto maior o aumento de volume, maior o aumento da pressão. Quando ele chega nesse ponto, ele já está num certo ponto de descompensação. Isso para a gente pensar num TCE, para a gente pensar num sangramento agudo, num HSA, num rompimento de aneurisma. Na prática, quando esse volume cerebral ele ocorre por um tumor ou por um hematoma mais crônico, essa curva que a gente está vendo, ela é menos íngreme. Por quê? Porque existiu um tempo ali de acomodação. Tempo esse que a gente não tem no trauma. Então, aqui, essa figurinha eu retirei do ATLS, só para a gente ver a acomodação que acontece dentro do crânio. Então, o crânio é a calota rígida, aqui a gente tem um hematoma e aqui a gente tem a acomodação dos componentes que a gente viu ali. Se essa massa cresce, alguma coisa tem que sair. E aqui o ponto de descompensação bem certinho que a gente tinha visto ali. Então, o aumento de volume cerebral localizado, ele pode levar a herniações, torções de tronco cerebral e lesão cerebral irreversível. E aí aqui a gente tem as hérnias. A principal, acho que a gente conhece é a do Uncus, né, que é bem grave. Espera aí que não está passando. Então, aqui leva a gente também a pensar em outros conceitos, né, de complacência, elastância e um teste para avaliar a complacência. Então, a complacência, ela é a capacidade de tolerar aumentos de volume, sem um aumento correspondente na pressão intracraniana. Então, a gente está aumentando o volume, mas não aumenta tanto a pressão intracraniana. Isso é a complacência. Então, se a gente for ver nessa curva, aqui é uma boa complacência.
a gente tem aumento de volume, mas a gente não tem um aumento tão grande da pressão intracraniana. E a elastância é a compressibilidade dos ventrículos. Quanto menor a elastância, menor essa compressividade. E aí ele fica mais duro e aí a pressão tem aumentos maiores. E para a gente avaliar essa complacência, existe o teste com injeção salina. Então, se o paciente estiver com um monitor de pique nos ventrículos, dá para fazer esse teste com solução salina isotônica. A gente aplica ali 1 ml dessa solução salina isotônica. Se a pressão intracraniana aumentar em mais de 5 milímetros de mercúrio, significa que ele já está numa fase bem avançada daquela curva que a gente viu de pressão por volume, significa que ele tem, então, uma baixa complacência. E aí eu coloquei de novo o gráfico para a gente entender. Então, se ele está aqui, à direita do gráfico, significa já que ele tem uma complacência diminuída. E aí, de novo, qualquer pequeno aumento de volume causa uma elevação muito grande da pressão intracraniana. Aqui eu coloquei para a gente poder fazer uma relação com a clínica. Então, a gente tem a pressão intracraniana normal com a complacência normal. E aí a gente tem 3 curvas. A curva P1, a curva P2 e a curva P3. A curva P1, ela é o pulso arterial. Então, quando a gente vê no monitor, esse P1, ele bate certinho com o pico da PAM. Então, é legal de ver no monitor ali. O P2, ele significa complacência. E o P3 é o fechamento da válvula aórtica, que é da incisura dicrótica. Então, aqui, não sei se vocês conseguem enxergar essa curvinha vermelha, mas essa curvinha vermelha é exatamente essa curva aqui, é o mesmo gráfico de pressão intracraniana por volume. Aqui, para a gente comparar, então, aqui é praticamente uma condição normal, ou uma massa muito pequena. Aqui, a gente tem um P1 maior que o P2. Então, significa que o pulso arterial é maior que a complacência. Então, aqui a gente tem um P1, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, P1 maior que P2, maior que P3. Então, aqui, um pequeno volume, aumento de volume é tolerado. Quando a gente avança nessa curva, a gente já tem uma massa maior e a gente tem um P1 igual a P2. Então, significa que a complacência está diminuindo. Aqui ele acomodou o que deu e essa complacência está diminuindo. Até que a gente vai evoluindo na curva e a gente tem uma massa muito grande. E aí a gente não conseguiu absorver essa massa e não conseguiu remodelar. Então, aqui a gente tem o P1, a gente tem o P2 e o P3. Então, aqui o P2 muito grande não significa que o P1 diminuiu, significa só que o P2 aumentou. E aí a nossa complacência ela é menor. Então, aqui eu tirei essa foto do monitor. Se vocês forem ver, aqui está o meu P1, aqui o meu P2 e aqui o meu P3. Então, o meu P2, ele bate exatamente com esse gráfico aqui. Então, significa que, para esse paciente, essa complacência está diminuída. E ele está com uma pique de 40. A gente tinha visto que o normal tinha que ficar ali entre 5 e 15. Então, esse é o paciente que tinha 2 massas grandes, uma vítima de politrauma. Ele foi levado para a cirurgia de imediato e foi feita uma descompressão. E aí, depois disso, a pique dele melhorou, as curvas dele também. Coloquei aqui um segundo também para a gente ver. Esse aqui a gente quase bate a nossa P1 aqui com o pico da PAM, mas eu não consegui no monitor com nenhuma P1 maior, porque estou na UTI de trauma, então a gente tem esse viés aí das DVS que a gente tem, elas já estão todas com alguma indicação ali de pique aumentado. Então aqui a gente tem uma pique de 19, a gente quase compensando já essa paciente. Um outro conceito importante é a pressão de perfusão cerebral. Então, essa PPC, ela é dada pela PAM menos a pressão intracraniana. A PAM, o Zé falou bem ali pra gente, e a PIC, aquela que expliquei ali no começo. Então, essa pressão de perfusão cerebral normal, ela tem que ser aproximadamente 80. E a gente tem sinais de isquemia quando essa PPC está entre 50 e 60. Quando está abaixo de 50, ali a gente vai ver que a gente já tem sinal de isquemia grave.
Um outro fator para a gente avaliar nesses pacientes é a saturação do bulbo jugular. Essa monitorização da saturação do bulbo jugular, ela pode ser usada para avaliar também o fluxo cerebral. Então, essa saturação do bulbo jugular é a saturação venosa do sangue que deixa o cérebro na base do crânio. Ela é normal entre 65 e 75, e essa PPC é inadequada quando essa saturação do bulbo jugular cai, e aí significa que a gente tem uma maior extração de oxigênio. Então, do fluxo sanguíneo cerebral, é essa velocidade que o sangue, é a velocidade do sangue através da circulação cerebral. Se esse fluxo ele cai muito, existe uma diminuição da função neuronal. E aí a gente tem uma lesão irreversível. Se esse fluxo sanguíneo se eleva acima dos limites fisiológicos, a gente tem uma condição chamada de hiperemia, que é o edema cerebral e áreas de hemorragia. Então, aqui a gente tem um outro gráfico. Esse gráfico, então, aqui, ó. Esse fluxo, ele tá normal ali, né? Tem que ser maior ali que 80 que a gente viu, mas aqui entre 50 e 60, a gente ainda considera ele com uma função normal. Então, tem uma atividade funcional da célula normal. Maior que 60, não, desculpa, não confundi, tá certo. De 50 a 60 tá normal. Maior que 60, a gente tem uma hiperemia, que é uma hiperfunção. E aí, essa hiperfunção pode levar a edema cerebral e uma série de complicações. Conforme esse fluxo ele vai diminuindo, a gente vai tendo lesão. Então, entre 30 e 40, a gente tem um eletroencefalo lento, mas ele ainda tem função. De 20 a 30, a gente já tem um metabolismo anaeróbico. A gente está no limiar de fluxo para disfunção. Quando a gente já tem menor que 30, de 15 a 20, a gente já tem uma paralisia fisiológica, que é a preservação da integridade estrutural. E aí a gente já está no limiar ali de lesão de membrana. E quando a gente tem menos de 15% ali, já significa morte celular, que então é uma lesão irreversível. Aqui é uma curva também para a gente ver que esse fluxo sanguíneo cerebral, ele depende do consumo de oxigênio e também da temperatura. Então, quanto mais acordado tiver o meu paciente, maior o tanto de oxigênio que ele vai usar. Se esse paciente está numa crise convulsiva, maior o aporte de oxigênio que ele vai usar. Então, quanto maior a atividade desse paciente, mais oxigênio ele vai usar. E a temperatura também. Quanto mais febril tiver meu paciente, maior o consumo de oxigênio. Então, tendo em vista esses dois gráficos, a gente consegue explicar o porquê das medidas de neuroproteção que a gente tanto fala na UTI. Então, a sedação e a analgesia, para a gente reduzir aqui esse consumo de oxigênio. A gente vai fazer para esse paciente todas as diluições em solução salina, porque se a gente faz com Ringer, existe um aumento do edema. Controle rigoroso de temperatura e glicemia, justamente para diminuir esse aporte de oxigênio. Pancurônio antes de aspiração e procedimentos, justamente para ele não se agitar. E controle da PPC, né, com uma PIC menor que 20 e uma PPC maior que 60. Existe também um outro mecanismo que a gente chama de autorregulação, que é um mecanismo pela qual esse fluxo sanguíneo ele é mantido apesar das alterações da pressão. Então, existem alguns mecanismos fisiológicos. Quando tem uma queda dessa pressão de perfusão cerebral, existe uma vasodilatação para tentar aumentar. Quando existe uma elevação dessa PPC, né, o organismo faz uma vasoconstrição. Esses são os mecanismos compensatórios, nem sempre eles vão funcionar. E a regulação, que vai depender da demanda metabólica, da inervação e da concentração de substâncias, né? Aí tem umas adenosina, óxido nítrico, concentração de O2 e a pressão parcial de CO2. Então, aqui a gente tem esse gráfico também que vai explicar. Então, aqui a gente tem a banda autorregulatória. Então, em certos aumentos de PAM, a gente consegue manter o fluxo. Quando essa PAM está tão elevada que a gente não consegue controlar, a gente não consegue controlar o fluxo. E aí, com uma PAM muito elevada, eu já tenho um mecanismo compensatório que não funciona mais, e aí eu vou levar a uma hiperemia,
que daí eu vou fazer um edema cerebral. Aqui a gente consegue ver também que o paciente que tem hipertensão crônica, ele já tolera uma PAM maior. Então, essa minha curva, ela fica deslocada para a direita. Então, é um paciente que vai tolerar uma pressão arterial média maior e vai manter um fluxo sanguíneo cerebral normal. Então, aqui, para a gente entender os conceitos. Uma diminuição da pressão arterial média, um paciente que fez um choque grave, um TCE grave, ou que teve uma hipovolemia, uma obstrução mecânica, ou por alguma medicação, teve essa diminuição da PAM. Consequentemente, vai diminuir a pressão de perfusão cerebral. O corpo vai fazer um mecanismo de vasodilatação. Então, vai aumentar o metabolismo cerebral, vai diminuir a oferta de CO2 cerebral, e aí a gente tem uma tentativa de aumento de fluxo cerebral. Esse aumento de fluxo, ele faz um aumento da PIC. Então, dependendo, pode acontecer aumento do edema, aumento do volume sanguíneo cerebral. E aí, a gente vai lá e diminui novamente a PPC. Então, essa é uma cascata isquêmica. E a gente tem que tentar intervir em alguns desses pontos aqui para impedir a isquemia. Existe também o que é chamado de acoplamento metabólico. Então, é um equilíbrio da oferta e da demanda de oxigênio e glicose. O CO2, essa pressão parcial de CO2, faz uma vasodilatação e, consequente, aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Ele pode aumentar a PIC. Então, o que acontece? O que muitas pessoas já ouviram falar? Ah, vamos hiperventilar o paciente que vai reduzir a PIC. Realmente, a gente pode hiperventilar esse paciente, ele vai fazer vasoconstrição, a gente vai conseguir reduzir um pouco essa pressão intracraniana, mas aí a gente vai diminuir demais o fluxo sanguíneo cerebral e vai fazer uma potencial isquemia. Então, essa hiperventilação para a gente reduzir a PIC pode até acontecer, mas às custas, né, de uma potencial isquemia. E essa pressão parcial de oxigênio, quando ela é menor que 50, tem um rápido aumento do fluxo sanguíneo cerebral por vasodilatação. Então, se vocês acompanharem aqui meu mouse, aqui dá mais ou menos 50. Então, se eu tenho ali 50, 60, 80, eu tenho um fluxo sanguíneo cerebral bom, tenho um fluxo sanguíneo estável. Se essa minha pressão, essa pressão parcial de O2, ela cai demais, eu tenho uma descompensação desse fluxo sanguíneo. Então, eu tenho um rápido aumento de fluxo por essa vasodilatação. E aí, a gente tem os perigos da vasodilatação. A vasodilatação pode levar à hiperemia cerebral, né? A vasodilatação cerebral. Vai levar a uma hiperemia e vai levar a um edema cerebral. E aí, quando a gente aumenta demais esse fluxo sanguíneo, a gente eleva a PIC. A PIC. E aí, a gente diminui a PPC. Aí, pode causar uma isquemia global, mais uma lesão neuronal secundária, que é aquela que a gente estava falando lá no início, que a gente não queria. Então, correlacionando ainda com a clínica. Quando que a gente vai medir essa PIC, que a gente tanto falou? Que a gente tem que manter essa PIC estável, que ela não pode alterar tanto essa pressão de perfusão. Então, em todos os pacientes com Glasgow menor que 9, ou com uma tomografia de crânio alterada, uma queda de 2 pontos na escala de coma de Glasgow, isso aí é um pouco discutível, né? Porque o paciente entrou com um Glasgow 15, mas agora ele está um Glasgow 13. Então, apesar de ter lido nos artigos, acho que esse é um ponto que pode ser discutido. Não sei, depois o doutor Álvaro quiser complementar. A necessidade de sedação e analgesia por um outro problema clínico que impossibilita a avaliação seriada do nível de consciência. Um Glasgow menor que 9 e uma tomografia de crânio normal, se 2 dos 4 fatores estiverem presentes. Então, maior que 40 anos, uma pressão sistólica menor que 90, uma postura patológica, ou aqui, queda de 2 pontos na escala de coma de Glasgow também. Então, a PIC aqui, não sei se vocês conseguem ver bem essa imagem, a gente vai medir ela de 3 maneiras, né? No ventrículo, no intraparênquima ou no subdural. Então, voltando ao caso clínico, para a gente finalizar, esse é um paciente de 58 anos de idade, que teve um TCE grave. Ele chegou em Glasgow 12, agora o Glasgow dele é 6.
só para relembrar rapidamente. Sei que não dá para ser muito interativo nessa aula, porque é uma aula online, mas o que vocês fariam? O que esse paciente precisaria agora, então? Então, precisa de um tubo? Precisa de um acesso venoso central, de uma tomografia, de uma DVE, de um neurocheck, de uma PIC, de uma PAM, precisa de cirurgia de emergência? O que ele precisa? Então, para a gente lembrar que a gente vai atender conforme o ABCD do trauma, né? Primeiro via aérea, depois a gente vai fazer toda a avaliação, que não compete essa aula, vai fazer uma tomografia e chama o neurocirurgião. Então, só para o desfecho, esse doente foi entubado, recebeu 1/2 litro de solução salina, a frequência cardíaca dele melhorou, a saturação melhorou. Após a melhora dos sinais vitais, ele foi submetido a uma tomografia de crânio e de abdômen. A de crânio revelou um hematoma subdural com um desvio de 1 centímetro da linha média e 2 áreas de contusões nos lobos frontais. A tomo de abdômen veio normal. Em relação à lesão intracraniana e à piora do Glasgow, ele foi levado para a sala de cirurgia para descompressão e ele foi operado e correu tudo bem. Recebeu alta para o tratamento no centro de reabilitação e terapia ocupacional e treinamento da fala. Então é isso, pessoal. Como diz o Sibilo, meu gatinho só observo. Essas são as referências que eu usei. Me baseei no capítulo do Dr. Álvaro, me baseei no CITIM, no Brain Trauma Foundation e no ATLF. E é isso aí, vamos estudar.